contador formado. Meu curso de contabilidade é curso técnico. Mesmo sem diploma universitário, Wanderson Moraes Coutinho, de 45 anos, é dono de uma grande empresa de contabilidade. Minha formação é outra área. Meu terceiro grau, a minha universidade de teologia. Wanderson Coutinho prometia milagres, como, por exemplo, fazer dívidas tributárias de empresas desaparecerem. Só que não. Mergulhadas em dívidas e multas, as vítimas de Wanderson revelaram o esquema à polícia. Este vídeo foi gravado durante as investigações. Sem saber que estava sendo filmado, o falso contador oferece serviços de consultoria financeira a empresários do Rio de Janeiro. Vamos zerar os débitos todos que estão em aberto ali, a gente faz essa parte. Vou levantar débito por débito aqui, saber o que tem ali. Com 4, 5 meses, a gente suspende tudo. Esse consultor oferecia para essas empresas que tinham débito com a Receita uma suposta oportunidade de compensar com créditos que estariam sendo discutidos judicialmente, só que esses créditos são absolutamente fictícios, inexistentes, né? Para as autoridades, Wanderson não passa de um golpista que cometeu crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A Solária conseguia convencer os diretores das empresas e, com isso, enfim, lesar a União com benefícios fiscais que realmente não eram possíveis de serem concedidos. Ele tentava ludibriar os diretores de empresas que tinham débitos tributários utilizando os créditos que a quadrilha apresentava para eles. Crédito tributário é um direito que pessoas e empresas têm para que possam reaver ou compensar valores pagos a mais em impostos e tributos. O golpe passava sempre por contratos assinados entre Wanderson e grandes empresas muito endividadas, principalmente clínicas e hospitais. Segundo a investigação, grande parte dos supostos créditos tributários que ele oferecia pertenciam a um homem que já morreu. Os agentes descobriram que esses créditos não tinham qualquer validade. A partir desses títulos falsos, eles buscavam as empresas vítimas, ofereciam esses títulos com o conto do vigário de que eles iriam utilizar esses títulos na compensação de débitos tributários. O esquema foi desfeito essa semana na Operação Crédito Podre. Mais de Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha de Wanderson Coutinho. 4 pessoas foram presas, entre elas Wanderson. Além de armas, dinheiro e carros de luxo, os itens apreendidos chamaram a atenção, como selos de cartórios e este carimbo do Tesouro Nacional. O carimbo já é um indício de possível falsificação de documentos. Os policiais também vasculharam escritórios ligados a Wanderson. Nos contratos encontrados, o valor negociado pelo golpista com uma empresa era de 48 milhões de reais. A partir do levantamento da dívida dessa empresa é que ele iniciava a negociação, porque os valores que ele dava ficavam justamente em cima dessa dívida. Por exemplo, se a empresa fosse devedora da quantia exata de 100 milhões de reais, ele cobraria entre 40% e 60% desse valor. O delegado que chefiou as investigações explica como a quadrilha de Wanderson agia usando o sistema da Receita Federal. Ele insere informações falsas numa declaração de compensação tributária em nome da empresa. A partir do momento que essa declaração é remetida à Receita, imediatamente suspende-se o débito tributário que a empresa pretende compensar. Na verdade, a dívida ficava apenas suspensa, enquanto os documentos eram analisados pelos auditores. A Receita tem 5 anos para analisar aquela compensação e homologar ou não homologar, né? Se esse prazo for extrapolado, a compensação está automaticamente homologada, né? Então ele julgava com essa possibilidade. Quando a farsa era
Enfim, descoberta, a Receita reativava a dívida e aplicava a multa. Era o momento em que entrava em cena o setor jurídico dos negócios de Wanderson, que recorria à justiça. Segundo a investigação, para a farsa, durar mais tempo. A partir daí, a organização criminosa passava, por meio de procurações que obtinham dessas empresas, a apresentar recursos judiciais que suspendiam a dívida tributária da empresa. Wanderson recebia seu pagamento pelo serviço e as empresas achavam que estava tudo sob controle. Somente depois de muitos e muitos anos, do esquema criminoso e da fraude que ela foi vítima. De acordo com os investigadores, os clientes pagavam valores milionários a Wanderson para comprar os créditos tributários, sem saber que eram falsos. Foi assim que ele acumulou um patrimônio avaliado em 100 milhões de reais em carros, lanches e imóveis de luxo. Mas para que as propriedades não fossem identificadas pela Receita Federal, o golpista colocava praticamente tudo em nome de laranjas, entre eles parentes. Essa casa em Niterói, no Rio de Janeiro, é um dos bens obtidos por Wanderson no golpe. Até ser preso, ele mentia ao dizer que era referência no ramo tributário. Hoje eu dou consultoria para a Polícia Federal, dou consultoria para a Polícia Civil, no que diz respeito a crime com a tributária. Virei referência no Brasil de crime com a tributária. Wanderson Coutinho e os outros 3 acusados vão responder em liberdade. Em nota, a defesa de Wanderson afirma que não há requisitos para prisão e que nega veementemente as acusações. O melhor mecanismo de se proteger para esse tipo de fraude é, enfim, fazendo a devida consulta perante os órgãos públicos, a Receita Federal, e não acreditar que seja possível tamanha facilidade para a compensação de débitos tributários.